Pai do Senhor, povo de Deus, boa noite. Estou tendo problemas com a internet, mas parece que já normalizou. A paz do Senhor, sejam bem-vindos. Que o Senhor, nosso Deus, nessa noite venha lhe abençoar, venha prosperar, prover tudo que vocês precisam, né? Que nós precisamos, né? Servimos um Deus que tudo pode, né? E que em meio às calamidades, às epidemias, às pandemias, né? Deus tem nos guardado nas suas mãos poderosas. E vamos entrar nessa live de hoje, né? Trazendo um assunto bem atual, né? Que está falando com a humanidade, que é o livro de Apocalipse, né? É o livro de Apocalipse. E eu vou trazer o tema hoje, eu vou estar abordando o tema, falando sobre como interpretar o livro de Apocalipse, falar também sobre os símbolos, né? E que causa muito espanto quando alguém que não conhece a palavra de Deus ou que começa a ler o livro de Apocalipse acaba tendo medo de ler o livro, né? Eu já vi pessoas que já leram a Bíblia quase toda, quando chega em Apocalipse já não quer. E ao mesmo tempo é um livro que traz muitas de uma dificuldade de interpretação devido a muitos símbolos, né? As suas simbologias, as visões, né? Que foi vista ali pelo João, né? O autor do livro, e causa muita dúvida, muita incerteza, e as pessoas não conhecem ainda sobre as questões dos símbolos e as figuras que representam o livro de Apocalipse, né? E também como interpretar esse livro. Então, de acordo com o que a gente tem estudado, né, a palavra de Deus, pesquisado sobre o assunto, né, ao longo da semana, falando muito sobre o livro do Apocalipse, né? Hoje vamos trazer um tema, vamos falar sobre a interpretação, né, do livro. A intenção é que quando você lê o livro, a minha intenção é que você venha desmistificar os símbolos, né? Você tenha uma facilidade maior quando lê o livro de Apocalipse. Não trazendo um medo, né? Mas o próprio nome Apocalipse, ele significa tirar o véu, né? Mostrar o que está escondido, né? Em inglês você vai ver o nome Apocalipse, né? Significa Apocalipse, né? E também tem um sentido de revelação, né? Que é revelation, né? Então o Apocalipse não como muitos pregam por aí, que é tentar esconder os segredos, as verdades de Deus, mas na verdade o Apocalipse é revelar, é mostrar o que está escondido, né? Tirar o véu, né? Então é mostrar a sua realidade bíblica, né? É mostrar as suas verdades, né? Então a intenção do livro do Apocalipse é mostrar a realidade, é revelar o que está em oculto, né? E vou fazer uma oração, já vou iniciar, né? O estudo de hoje, né? O estudo bíblico de hoje, né? Você que estiver assistindo comigo, vamos estar orando agora nesse momento, clamando a Deus, soberano e eterno Deus, Criador do céu e da terra. Senhor, aqui mais uma vez na Tua presença, meu Pai, para glorificar, para exaltar o Teu nome. Toda honra, toda glória seja dado a Ti, Senhor. E aqui, meu Deus, colocar diante de Ti, meu Deus, a Tua igreja. Essa igreja, meu Deus, que somos nós, o povo escolhido. Essa igreja que é todo aquele que confessa o nome do Senhor Jesus. Ele é a igreja. E essa igreja será arrebatada, Pai. Antes que comece a grande tribulação, essa igreja será arrebatada, será elevada aos céus, por amor da humanidade, por amor de Deus, Pai, pelo Filho. Senhor, então, nos prepara para esse grande dia, nos prepara para esse momento, meu Deus. Senhor amado, eu te peço que as tuas mãos de maravilhas,
que as tuas mãos de misericórdia, que as tuas mãos de milagre estejam estendido, meu Pai, sobre cada um de nós. E assim eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém? Então, a paz do Senhor a todos. Eu vou pegar aqui os textos, né, que eu vou estar comentando, né, colocar aqui em ordem. E para nós iniciarmos o estudo bíblico de hoje, como se iniciou, né, esse período, como se deu esse período de Apocalipse, né? Então é importante nós sabermos, né, quem foi o autor do livro, né, em que período da história iniciou foi escrito o livro de Apocalipse, né? Qual foi o período? Também entender por que foi escrito, para quem que foi escrito, né? Qual a intenção do autor quando escreveu esse livro, né? Então aí vem algumas perguntas, né, que a gente vai estar falando a partir de agora, né, sobre esse assunto, né? Eu quero que vocês entendam a importância desse livro, não só num contexto de revelação, né, mas também entender o contexto histórico da época, né? Porque para nós entendermos tudo isso, nós temos que ver, começando pelo autor, né? O autor, nós sabemos que foi João, né? João, ele quando escreveu o Apocalipse, ele escreveu por volta do ano 100, né? Provavelmente para o ano 100, né? Num período onde a igreja, né, que a igreja sempre foi perseguida, né, estava sendo perseguida pelo governo, pelo imperador romano Domiciano, né, que esse imperador, ele queria receber, né, a própria... Ele era como se fosse Nero, né? Nero, ele queria receber a adoração para ele, né? E esse imperador romano, ele perseguiu toda a igreja, mandou lá por volta de 81 a 90 depois de Cristo, né? No primeiro século. Então houve uma grande, nesse período, foi o ano 70, quando o templo de Jerusalém foi derrubado, né? Que foi a profecia, uma das profecias bíblicas que foi cumprida, né? O próprio Jesus, lá em Lucas, né, em Mateus também, quando ele está falando com os discípulos elogiando o templo, né, maravilhoso, o templo que foi construído, e Jesus olha para o templo e fala, né, que aquele templo não ia sobrar nem pedra sobre pedra, que não seria derrubado, né? E o próprio Jesus profetiza no ano 30, né, se não me falha a memória, e depois de 70 anos se cumpre. Jesus, então, ele morre, ressuscita e é levado aos céus, né? Ele vai ficar à direita de Deus Pai. E no ano 70 depois de Cristo, cumpre a profecia que esse templo foi derrubado. E houve uma miscigenação, né? Houve um período aí de exílio, né? De cativeiro, onde muios judeus saíram por todo o mundo, né? Muitos judeus, eles saíram por várias partes do mundo, né? E principalmente os cristãos, né, que ali, seguindo a Cristo, né, foram mortos, né, decapitados. E nesse meio vai João, né, João perseguido, e ele vai e fica, ele é levado, porque a Patmos, segundo os estudos, essa ilha de Patmos, que ficava dentro daquela região, era como se fosse um presídio, né, lá que prendia os exilados, né? E João foi lá em Patmos, nessa ilha, ele preso naquele lugar, que ele teve as revelações, né? Que ali começa no livro de Apocalipse, capítulo 1,
né? Então, o João ali, então, ele tem as suas primeiras revelações, né? Ele começa escrevendo o Apocalipse capítulo 1 ao capítulo 4, tá aqui, capítulo 1 ao capítulo de número 4, todo esse escrito de João vai falar sobre as igrejas, né? As 7 igrejas. Então ele começa a ter as revelações, né? Jesus, então, ele aparece numa revelação e fala com João e revela, né? E vai falar sobre as 7 igrejas. Então, do capítulo 1 ao 4, você vai ver só falando sobre a igreja, né? Vai falar sobre a igreja de Pérgamo, as igrejas de Esmirna, né? E lá no final tem a última igreja é Laodiceia, né? Que é uma igreja que ela representa o pecado, né? Ela representa uma igreja que ela está fora dos padrões bíblicos, né? Então, depois ele vai falar, antes disso vai falar sobre a Filadélfia, né? Que é a verdadeira igreja. Então, a gente vai ter todo um aparato, né? Bíblico para falar sobre isso. Então, o livro de Apocalipse, entendendo primeiro quem é o autor, né, que é João, né? Esse livro foi escrito no ano 100 aproximadamente depois de Cristo, né? Com o propósito maior de escrever o livro de Apocalipse, mostrando, porque ali João estava sendo perseguido, né? E a gente vai ver também lá na frente algumas analogias, algumas comparações, né? Ele vai comparar o Império Romano, né? Vai comparar até esse imperador romano como sendo como uma imagem do anticristo, né? Então ele vai começar a usar figuras de bestas, a besta que sai da água, que sai do mar. Ele vai mostrar ali uma besta que tem cabeças e chifres, né? Então ali ele começa a ter as revelações, né? Porque as revelações foram tão profundas ali para João que da forma que ele via, ele tinha, eu acredito que ele tinha até uma certa dificuldade pela clareza das revelações, pelas profundidades que a Bíblia fala que o homem natural não consegue compreender as coisas do Espírito, né? Porque as revelações, ela vinha para João de uma forma que ele tinha vezes que ele falava, parece com aquilo, é igual aquilo, porque ele não tinha realmente como expressar a grandiosidade. Ele falava que a água, o mar parecia como vidro, um mar de vidro que refletia, como espelho. Entendeu? Então ele dizia também que, aqui no começo do Apocalipse, ele vai falar que as cartas que foram escritas ao anjo da igreja, né? Então ali há duas interpretações sobre o anjo, né? O anjo pode ser um anjo literal e o anjo tem duas interpretações acerca do anjo, que o anjo pode ser o anjo da igreja, como Timóteo, o apóstolo Timóteo falava, né? Que o anjo da igreja pode ser um pastor, o pastor da igreja, mas pode ser o anjo literal mesmo, entendeu? Então ali a forma que João ele expressava, ele teve as visões, existe até coisas como Isaías, né? Isaías, quando tinha as visões, ele via um rolo, uma roda de fogo, né? Rodas de fogo no céu, né? O Joel, o profeta Joel, via gafanhotos voando, né? Que acredita-se que hoje, que a maioria dessas imagens, por exemplo, o gafanhoto voando, tem uns que pensam que, eu estou falando aqui só pensamentos, né?
Tem uns teólogos que pensam que esses gafanhotos com asas voando, com caudas, seriam helicópteros voando, que há 2.000 anos atrás não existia isso, né? Então, mostra aí as grandezas das revelações, né? O apóstolo Paulo, né, ele foi arrebatado ao terceiro céu. Ao terceiro céu, que é a morada de Deus, né? E nós acreditamos que o terceiro céu é a morada de Deus. E lá o apóstolo Paulo fala que viu coisas incompreensíveis à mente humana, né? A palavra que Paulo usou foi inefáveis, né? Viu coisas inefáveis, que não é lícito a que os homens venham compreender. Então aqui a forma de que, como João, ele via as suas visões, ele via cavalo, por exemplo, ele vê lá na frente, vamos estudar também sobre isso, ele vai ver cavalos, são cavalos de várias cores, né? Depois ele vai ver lá taças sendo derramadas, né, sobre a terra, o juízo de Deus sobre a terra. Depois ele vai ver as trombetas, né, que vão ser tocadas, né? E então, assim, essas visões não tem como entender literalmente, né? Porque se for entender, perdão, alegoricamente, né, de uma forma alegórica, que eu não posso dar vida a pensamentos, por exemplo, pensar que a besta que saiu do mar, né? A besta que saiu da terra, o mar significa governos, o mar significa impérios, né? A besta significa alguém que tem um poder político, né? Como lá em Daniel. Então, para entender o Apocalipse, nós temos que também ver o contexto dos profetas, né? Temos que entender o que os profetas da época do Velho Testamento, ele vai falar sobre isso. Nós temos que encontrar textos que no Apocalipse, a própria Bíblia, a própria Apocalipse, ele se concretiza nele mesmo. O próprio livro de Apocalipse, ele se explica, a própria Bíblia é a primeira regra da hermenêutica, né, da interpretação, né? A Bíblia se interpreta a si mesma, a si própria, né? A própria Bíblia se interpreta dentro dela, sem precisar procurar em livros, em pesquisas, entendeu? Então, o Apocalipse, eu não posso olhar para ele e dizendo, porque vai ser derramado o cavaleiro do Apocalipse, o cavalo vermelho, né? Quando os selos foram abertos, né? A Bíblia fala que quem é digno de abrir o selo é Cristo. Jesus vai abrir os selos, né? E o cavalo vermelho, que ele vai ser solto, né? É o cavalo que vai trazer na terra, ele representa guerras, derramamento de sangue e muita destruição. Então eu não posso olhar para o livro de Apocalipse, tentar interpretar de forma alegórica, porque aí eu vou criar no Apocalipse um livro de um filme, né, de terror, né, um filme criando vida aos seres, né? Não é assim que se interpreta o livro de Apocalipse. Então há duas vertentes de interpretação que nós usamos quando lemos a palavra de Deus, que é a interpretação da Bíblia, ela de forma literal, né? Onde eu leio ela e ela vai me mostrar as suas verdades, né? Um texto que eu leio e ela tem um sentido, né? Ela tem um sentido. Agora a forma alegórica, né? Ela vai mostrar, ela vai ter um sentido, mas para mim descobrir o sentido daquele texto, eu vou ter que descobrir, interpretar aquele texto. Por exemplo, usar símbolos, números, cores, né? E até a forma da linguagem da época. Por exemplo, tem texto na Bíblia
Tem texto na Bíblia que tem três significados, né? Então, quando eu vou fazer a interpretação de um texto, por exemplo, trazendo a palavra de Deus em algumas passagens que me leva a uma interpretação, por exemplo, a linguagem hebraica, a Bíblia original foi escrita na linguagem hebraica e um pouco de aramaico, né? E ela foi passada o Novo Testamento já em grego, né, que é chamado Septuaginta, né? Então, a linguagem grega ela já tem um outro sentido, já da hebraica. Então assim, muitos textos originais, cada Bíblia ela tem uma visão, ela tem uma interpretação. Então, para mim, então assim, quando eu faço um estudo de uma pregação, por exemplo, eu primeiro tenho que ver qual o sentido do texto. Na época, a geografia, o tempo que foi escrito aquele livro, se tem algum sentido, né? O importante é saber o que o texto ele quer falar, né? O que ele quer falar com o leitor, qual o sentido daquele texto. Mas só que o Apocalipse ele é um dos livros mais complexos, mais difíceis de entender, devido a tanta simbologia, né? Números, por exemplo, lá vai falar sobre o número 666, né? Lá vai falar sobre a marca da besta. A marca da besta, ela, por exemplo, tem duas palavras para identificar a marca da besta, né? A primeira significa a corangma, né? Que significa o que significa essa palavra? Significa cortes sobre a pele. É uma marca que faz um corte sobre a pele. Já a palavra marca, que significa o mesmo que marcar o corpo, como naquela época marcava a pele dos escravos, ali era chamado, não é tipo não é querigma, né? É outra palavra, estigma, é tipo estigma o nome, não vem bem um termo grego agora, que tem um termo hebraico e o grego. Então, uma fala que a marca é na pele, que é uma tatuagem, é uma marca de escravo, outra fala que é uma marca cortando a pele, perfurando a pele, né? E provavelmente o sinal da besta, né, será introduzido dentro da pele, que é conhecido como chip, né? Que os estudos mostram que já comprovado que o chip dentro da pele de uma pessoa, na mão ou na testa, ela fica muito tempo ali e junto a um controle do organismo, conta bancária, documentos e tal, né? E a Bíblia fala também que é na mão direita e que é na testa. Então, o sentido original ajuda muito a interpretar a Bíblia, né? Mas o Apocalipse, muitos têm essa dificuldade devido aos símbolos. Daqui a pouco eu vou falar aqui o significado dos símbolos, das cores. Tem muita coisa que eu anotei e vou estar falando para vocês aí, né? Deixa eu aqui. Eu falei já o significado da palavra Apocalipse, que é revelar o que está escondido, né? É tirar o véu, né? Apocalipse significa tirar o véu, né? Revelar. Vamos lá. O Apocalipse também ele é marcado por um dos propósitos do Apocalipse é mostrar a vinda do Messias, né? A segunda vinda. A primeira vinda ele veio no ventre de Maria, né? O Verbo se fez carne, ele habitou entre nós, né? A primeira vinda.
Ele veio como homem. Na segunda vinda, ele vai vir glorificado, ele vai vir como Deus. Na primeira vinda, ele vem como homem, mas na segunda vinda, ele vai vir como Deus. Né? Então, um dos propósitos do livro do Apocalipse é mostrar a vinda gloriosa de Cristo. Né? Então, por esse motivo, há alguns séculos atrás, né? Alguns anos e séculos atrás, houve muitos erros ao tentar profetizar a própria vinda de Jesus. Né? Eu até coloquei um estudo sobre isso. Né? Testemunhos de Jeová erraram, profetizando a vinda do Senhor. Os próprios os adventistas do sétimo dia, o Ellen White, né, que é uma das escritoras do livro do próprio livro, principais livros dos estudos do adventista, né, adventismo, né, e outros pensadores, né. Então eu marquei aqui, foram 200 previsões da vinda de Jesus e todos erraram. Então o problema do Apocalipse, né, é tentar adivinhar a vinda dele. Todos que tentaram erraram, todos erraram. Né? Deixa eu ver mais aqui que eu coloquei. O ano que foi escrito o livro do Apocalipse. Quem foi o escritor, você já sabe. Né? Ele foi escrito num período de perseguição da igreja, onde João ele foi perseguido, e naquele momento na região da Ásia, né, em Patmos, João ele escreve o livro de Apocalipse e passa para ao período daquela época. As revelações que ele teve é uma revelação que mostra o passado, porque a gente vai ler o livro de Zacarias, né, que vai dizer que Jesus vai voltar sobre o Monte das Oliveiras. O próprio João vai falar sobre isso. Daniel, né, nas 70 semanas de Daniel, do cativeiro babilônico. Então, o livro de Apocalipse ele vai mostrar o passado, o período que ele estava ali vivendo, e vai mostrar o futuro, que para ele era futuro o que nós estamos vivendo hoje, que é o nosso presente, que foi o futuro que ele estava revelando para a humanidade. Né? Então, o propósito do livro do Apocalipse é trazer esperança, para os crentes em Cristo Jesus. Né? Não só trazer o Apocalipse, trazer medo para nós. Né? O Apocalipse, tem pessoas que têm horror a ler. Eu amo ler os Salmos, né? Salmo 91, Salmo 23, né? Então eles morrem de medo de ler o Apocalipse. Então o Apocalipse, ela traz para o crente, ele traz para a igreja confiança, uma perspectiva de uma vida eterna, né? Ele traz para a igreja uma segurança pelos sinais que hão de acontecer, que estão acontecendo, nos traz uma segurança do que todas as promessas que foi feita para nós, né? Ela vem nos trazer uma segurança relacionado a isso. O Apocalipse, ele foi muito, esse livro Apocalipse, ele foi muito questionado pela eu poderia dizer a patrística, né? Que são aqueles homens que após fechar a Bíblia, foi toda escrita, né? Então eles foram passar por um teste é igual um teste do Inmetro que tem aqui de qualidade, né? Então a Bíblia foi passar por uma revisão, né? E alguns livros foram tirados, né? Porque eles consideram que não teve inspiração divina, né? Chamado livros apócrifos, né? Foram criado o nome livros apócrifos. Então esses livros eles foram corrigidos, né? E foram banidos, tirados de fora, como o livro de Enoque, né?
e alguns livros que tem até hoje na Igreja Católica. Então, o livro de Apocalipse, ele foi passado por revisões, e muitos não queriam aceitar na época. Mas, devido à sua veracidade, né, por ser um livro de revelações, de profecias, que tem muitas visões, mas o livro de Apocalipse ele foi aprovado e viram nele a sua autenticidade e a sua inspiração, que existia inspiração, né? Existia inspiração sobre o livro de Apocalipse. E nós damos glórias a Deus porque esse livro hoje é o livro que nos dá esperança, né? Que o mal, ele no final, o mal, que o Apocalipse fala que bem no final da grande tribulação, Jesus ele vai vir, ele vai destruir o anticristo e falso profeta, né? E vai levar, e a igreja vai viver um período de milênio, um período de paz, né? E essa terra e a Jerusalém celestial vai descer sobre a terra, né? Então, o Apocalipse, junto com os livros de profetas, o Isaías 40 fala sobre o milênio, né? Sobre isso que eu estou falando aqui, livro de Isaías, capítulo 40. Então, o Apocalipse é um livro de esperança. É um livro que nos dá também coragem, né? É um livro que dá despertamento sobre a igreja. É um livro que acorda a igreja, né? Então, nós estamos vivendo um momento que o Apocalipse ele vem abrir os olhos da humanidade, né? Esse livro profético que vem nos abrir os olhos, né? Então, para entender o livro de Apocalipse, nós temos que ler, eu vou dizer, vocês veem aí, é o livro de Ezequiel, né? O livro de Isaías, Joel, Salmos e o Daniel, que é o principal, né? Que mais vai trabalhar junto com o Apocalipse é o livro de Daniel. Leia sobre Daniel, né? Certo, até deixei escrito bem aqui. Existe uma escola de pensamentos que trabalham com o livro de Apocalipse, né? Os pensamentos que tem. Tem as escolas, eu deixei bem escrito aqui. Deixa eu ver se está aqui. Existem as escolas preteristas, né, que acreditam que o Apocalipse ele já aconteceu, né? Nós que somos futuristas, né, acreditamos que vai acontecer. Existem muitos pensamentos acerca da Bíblia, se você falar. Existem os historicistas, que acreditam que tudo é história, que é um fator histórico, né? E existe também o pensamento do que o Apocalipse é apenas um livro espiritual, né? Então, a gente tem que ler, nós que somos futuristas, né? Pré-tribulacionistas, no meu caso eu sou pré-tribulacionista, acredito que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, que vai durar 7 anos, né? Eu falei com um rapaz, né, esses dias agora, ele falou, pastor, eu estou aguardando a grande tribulação. Eu falei, eu estou aguardando o arrebatamento da igreja, né? Eu não quero passar pela tribulação não, irmão, porque o tanto que você lê aí de juízo que cairá sobre a terra, né, o tanto de destruição que vai vir sobre o planeta, que se você ler o livro de Apocalipse, você não vai querer ficar para a tribulação, não. Você vai clamar que a igreja seja arrebatada, né? E eu creio que a igreja será arrebatada antes que a ira de Deus venha sobre a terra. Então, existem muitos pensamentos relacionados ao Apocalipse, a vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja, a grande tribulação. É por isso que você tem que estar lendo, para que você não se deixe enganado. Eu vi hoje
uma mulher aí na internet. Tá rolando o vídeo aí dela aí. Eu até mostrei aqui. Que ela estava no monte orando. E ela disse, o diabo quer me matar, o diabo. Ela estava escondida no meio do mato, que eu acho que ela estava orando no monte. Ela gritando que o diabo queria matar ela. Aí depois ela saiu correndo, ficou atrás de uma pedra, de um monte. E disse, não, vou ficar aqui que o diabo não vai me ver. Aí no final ela grita e usa autoridade contra o diabo, né? Eu achei um pouco engraçado assim a forma, né, dela atuar, né? A outra foi que eu vi, tá rolando na internet também vídeos, há muitos vídeos, né, e áudios que rola na internet, que é vai fazer o quê? Qual foi o dia que a revelação que era essa semana que ia ter escuridão? Faz uma semana, não faz? Aí veio um áudio, mandaram um áudio para mim, que uma irmã teve uma revelação, não sei se foi aqui em Brasília ou em São Paulo, sei lá onde foi. E tava todo mundo com medo, e me ligando, todo mundo com medo. Ô pastor, te prepara aí, porque vai ficar aí 7 dias sem que o sol vai escurecer, a terra vai ficar escura, arruma comida, arruma aquelas lanternas, não sei o quê. Eu digo, não, o que essa irmã profetizou, esse período de escuridão vai acontecer lá na frente, vai acontecer na grande tribulação, e será uma das trombetas que serão tocadas, né? Será uma das trombetas, não vai ser agora, né? Aí, você não acredita? Não, eu creio, sou profeta de Deus também. Mas quando a gente não conhece, a Bíblia fala, reis por não conheceis as Escrituras. Então o problema não é profeta ter passado a revelação que escurecer, inclusive já era para ter escurecido, pelo que ela falou, vai fazer já 15 dias. Ela falou que em 5 dias ia escurecer tudo, para todo mundo procurar vela, não sei o que, lanterna. E eu até fiz um vídeo sobre as revelações, está no YouTube, aí quem quiser ver depois. Aí eu vou falar tudo sobre o dom de revelação, eu vou comentar sobre essa questão. Então, o problema não é a irmã que revelou, que realmente eu creio que Deus usa ela, né? Que Deus mostrou para ela o futuro, porque a revelação, quando Deus revela para um profeta, nós saímos do mundo temporal, né? E entramos no mundo atemporal, um mundo que não tem tempo, né? Não tem, é um tempo só, né? No mundo espiritual não depende do tempo. Então ela teve uma revelação, eu creio, de acordo com a palavra de Deus, uma visão tribulacionista. Porém, por ela não conhecer o que é tribulação, o que não é, ela disse que é hoje, é amanhã, é daqui a pouco. E todos que profetizaram erraram. Todos que profetizaram. Então, aí lá nesse vídeo eu vou mostrar que a revelação, ela tem, né, que existe uma revelação pessoal, eu comentei lá, quando eu oro pelo qualquer um de vocês aqui, eu posso profetizar, eu posso decretar sobre a vida de vocês. Minha esposa está mandando coraçãozinho aqui. Eu posso profetizar, porém para uma pessoa. Agora, profetizar para nações é muito sério, porque é uma ordem divina de Deus. Então, revelações de nações. Então, quem profetiza nesse momento de pandemia, ao vivo, pela internet, tem que ter muito cuidado, porque a revelação tem que estar de acordo com a palavra. Resumindo, não quero entrar nesse assunto para nós ganhar tempo, né? Então, por isso que você tem que conhecer a Bíblia, você tem que ler o livro do Apocalipse. Você não precisa ser um teólogo, você não precisa ser um grande conhecedor. Basta você ler a palavra. Lê a palavra e o segredo do Apocalipse é ver o significado dos símbolos de dragão, do leão, do cordeiro, da água, das taças, da trombeta, dos cavalos, né? Da mulher, aquela mulher que tem um sol, né? Então, você vai ver o dragão, sobre o dragão, né? Que é o próprio Satanás. Então, eu vou estar iniciando aqui esse estudo. O importante é você descobrir os símbolos. Na hora que você...
Muitos falam que a Bíblia é um código, né? O Apocalipse é um código. Então, para você descodificar esse código, você tem que saber os símbolos. O que são os números, né, na Bíblia? Né? Por exemplo, o 6 é o número do homem. O 7 significa plenitude, totalidade, é o número que se completa. Né? Então, os símbolos, as cores, né? O preto vai trazer o que? O mal, representa o mal. O branco traz a paz, né? O vermelho vai representar o sangue, né? Mais as cores, preto, amarelo. A Bíblia fala muito de púrpura também, né? Púrpura, vermelho, preto, amarelo. Amarelo representa também pestes, né? Depende muito do sentido. Então você tem que entender um pouco de cores, de número, os símbolos, né? Depois você descobrir, você vai ver que o Apocalipse não é tanto mistério, você ficar com medo de ler o Apocalipse, né? É o que o João está tentando explicar, né? O que o João está tentando comunicar para nós, né? Para essa revelação. Então vamos lá. Então eu falei sobre a história do João, do autor, né? Ele foi perseguido, né? Ele ficou em Patmos e lá em Patmos ele preso, né? Porque Patmos era um presídio, né? E lá ele teve as revelações, né? E depois eu falei sobre como interpretar as formas que interpreta, literal ou alegórico, né? Sobre a simbologia, a gente vai falar mais sobre isso, né? Vou falar agora daqui a pouco sobre vários símbolos que você queira saber. O ano que foi escrito, provavelmente, o livro do Apocalipse, né? Qual o período. Falei também da importância dos profetas, né? Leia sobre os profetas Ezequiel, Isaías, Joel, Salmos e Daniel. Vamos lá. Os 7 castiçais do Apocalipse representam a igreja. Né? Castiçais significa, né, que tem os 7 castiçais, né? Que usavam para iluminação, né? Que traz a luz, né? E a igreja é a luz do mundo, né? A igreja é a luz do mundo e também é o sal da terra, né? Então, se nós somos a luz, então quando o João fala em Apocalipse aqui sobre os 7 castiçais, está falando sobre a igreja, nada mais e nada menos que a igreja. Os 7, vai falar também sobre os 7 Espíritos de Deus, né? Aqui no Apocalipse, os 7 Espíritos de Deus, né? Ele representa o Espírito Santo na sua totalidade, porque 7, eu falei para você, 7 significa o número que se completa, é a completude, a plenitude, né? Então, o Espírito Santo, ele é só um. Então, os 7 Espíritos representam o Espírito Santo. Só ele. Ele é os 7 Espíritos, né? Deixa eu ver mais aqui. As taças. No capítulo 5 vai falar sobre as taças do incenso, né? Lá fala quando nós oramos, até tem muita debates, muita implicação em cima desse texto aqui, Apocalipse 5, que fala que quando nós oramos, o anjo recebe essa oração e leva, e Deus recebe como incenso suave as suas narinas. Você já deve ter lido sobre isso, né? Então, as taças, no capítulo 5, as taças de incenso representam as nossas orações, né? Essas taças de incenso representam nossas orações. Nós sabemos que a oração ela é um elemento, um dos elementos mais poderosos do mundo. Porque os discípulos de Jesus, eles viram Jesus andar sobre as águas, multiplicar comidas, viram Jesus ressuscitar mortos, né? Porém, eles chegaram para Jesus e falaram: Jesus, me ensina a ressuscitar mortos? Não. Jesus, me ensina a multiplicar comida? Não. Me ensina a aparecer moeda na boca de um peixe? Não. Eles falaram o quê? Me ensina a orar.
né? Nos ensina a orar, Jesus. Então, a oração é o que durante toda a humanidade, né, da criação da humanidade, é um dos elementos fundamentais para a vida de um cristão, né? Eu até acredito que essa semana eu coloquei um vídeo aí sobre eu coloquei um vídeo sobre o anticristo, que vai falar sobre o anticristo. Você que assistiu aí o vídeo, e lá eu falo que o detentor para que o anticristo não venha atuar, para que o anticristo não venha assinar um acordo de paz e atuar há 7 anos de grande tribulação, o detentor é a igreja, junto com o Espírito Santo, que a igreja, nela habita o Espírito Santo, né? Eu falei sobre isso, né? Também um outro vídeo que eu falei sobre quando a igreja é arrebatada, onde é que o Espírito Santo vai ficar, né? Quem viu sabe, né? Quem viu o vídeo aí sabe. Então, a oração da igreja é o que impede da igreja passar pela grande tribulação. É a oração da igreja que impede o anticristo de atuar, até que dê tempo de o próprio Cristo arrebatar a igreja, que somos nós. Vamos lá, então. Grande multidão sai da tribulação, né? Vai falar grande multidão, eu vi a grande multidão, que são as pessoas que sobreviveram à grande tribulação. O capítulo 12 fala do dragão. O dragão, essa parte aqui, a única passagem bíblica, que a Bíblia, ela mesma, a primeira regra da hermenêutica, né? A Bíblia completa ela mesma, ela se contextualiza por ela mesma. Por exemplo, lá no livro do Gênesis, lá no começo, no capítulo 3, vai falar que a serpente, ela é Satanás, né? Aqui no capítulo 12 do Apocalipse, né, fala sobre o grande dragão, e é o único texto que fala que esse dragão, e João vai dizer, olha, esse dragão é aquela serpente que estava lá no começo, lá no princípio, ou seja, no Éden, né? Então, você vê que o livro do Gênesis, ele vai contextualizar em Apocalipse, né? Eles vão se completar ali. Então, a única passagem que vai falar sobre isso, né? Então, o dragão é Satanás, tá bom? O dragão é Satanás. Tem gente aqui que está pensando, naquele grande dia, né, da tribulação, vai se levantar o dragão. Aí estou até imaginando aí, hoje não sei se tem mais, né? Na época do desenho que eu assistia, Caverna do Dragão, né? Quem já assistiu aí, Caverna do Dragão, né? Que saltava fogo pela boca, né? Então, quando João teve a revelação, ele tinha uma visão da época. É igual hoje, né? Hoje você vai ter Deus já vai passar uma visão de acordo com a época, né? Naquela época, eles por exemplo, o mar, né? O mar, ele representa uma coisa ruim, não uma coisa boa. Porque naquela época naquela época lá de Cristo, né, da Jerusalém, eles viviam o que movimentava aquela época era a pescaria, né, na Galileia, né? Então, o povo judeus na região circunvizinhança, o único transporte que tinham de maior intensidade tecnológica da época era pelo mar, né? Então, eles tinham medo da fúria do mar, né? Os cananeus, eles eram um povo criam muito na mitologia. Eles criam muito em mitologia, em monstros, em seres. Por exemplo, quando Jesus anda sobre as águas, que ele aparece para Pedro, né? Eles falam que aquilo ali parece que chamaram Jesus de quê? De fantasma, né? É um fantasma, né? Então eles ficaram com medo. Então a água, o mar, para os judeus na época, era uma coisa sombria. Era uma coisa que trazia medo para eles, né? Então, deixa eu ver mais aqui que eu anotei aqui. A grande multidão, aqui, o dragão é a serpente.
Lá em Apocalipse 12 e o 13 vai falar da besta. Deixa eu ver aqui, capítulo 12 e o 13. Apocalipse 12, 13. 12 e o 13, né? Aqui, é o 13. Eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, né? Eu até coloquei aqui, ó, as 7 cabeças e 10 chifres. Deixa eu ver mais aqui, o versículo... Sobre os 10... Tá aqui. Deixa eu ver chifre e tal. O outro aqui. É aqui, ó. Eles falam que a besta que tinha 7 cabeças, né? As cabeças, ela fala sobre montes, né? E os 7 montes, representa montes, representa lugares, né? Geográfico, né? E o chifre significa autoridades, né? São reis. Chifre representa reis, né? Então eram 10 impérios dominados, 7 impérios dominados por 10 reis. Então, 10 impérios e 10 reis, porque está falando sobre os montes, no capítulo 12, né? E no capítulo 13, aí vai falar sobre o chifre. Tudo que fala de chifre fala de reis, de poderes, né? De governos, né? E cabeça, vamos falar também de regiões, fala de territórios também, governos e os montes que vai falar são de territórios, né? Cabeças são governantes. Pode ser também lugares, né? Por exemplo, 10 lugares, né, geográficos, né? Deixa eu ver mais aqui para não ganhar mais tempo aqui. Depois eu vou falar de simbologia, número 1, número 2 aqui. Eu falei como a forma de interpretar. Capítulo 12, a mulher e o dragão, né? Eu vi um grande sinal do céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa e tal. Ela estava grávida, com dor de parto, e gritava. O versículo 5. E deu à luz a um filho, a um varão, que há de reger todas as nações, com vara de ferro, e seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono, né? Então aqui, ó, eu fiz aqui uma anotação aqui. A mulher, a Bíblia fala muito de mulher, os salmistas, né, os provérbios, falam muito sobre a atuação das mulheres, né? Principalmente aquele que fala que é sobre a prostituta, né? Então, essa mulher aqui do capítulo 12, ela representa a grande cidade, na verdade representa Roma, né? Roma, porque no contexto da época que João ele escreveu o capítulo, essa questão do capítulo 12, né? Ele tinha muito a ver, que nem eu falei lá no começo, sobre a questão da época que foi escrita, né? João ele vem perseguido pelo imperador romano, pelo Império Romano, né? Ele é perseguido, né, para querer matar ele, não só ele, como vários cristãos na época. Ele se fica ali na ilha de Patmos e escreve o Apocalipse, né? Então, eles queriam impedir a pregação de João. Eles queriam impedir, então ele pressionado ali, tendo pouco tempo de vida, o próprio Jesus revela para ele, traz as revelações. E então, naquela época, o que imperava era a cidade de Roma, né? A cidade de Roma ela trazia costumes diferentes para o povo cristão. O povo cristão queria ali trazer a palavra, mas o imperador Domiciano, né, da época, ele é comparado como a besta também. Então, o Império Romano, Roma em si, né, João descreve Roma como uma prostituta, como uma mulher prostituta, né? Então, Roma representa uma cidade que ela vem como uma cidade corrupta, uma cidade que traz modos que
desviam os cristãos da época, né? Então, a gente lendo o capítulo 12, que da mulher e o dragão, né? Essa mulher, né? Então, a mulher, ela representa um lugar, é uma cidade que vem trazer a corrupção para o homem, né? Para a humanidade. Vamos lá. Eu já falei também os pensamentos, né? Que sobre o Apocalipse, uns acreditam que já aconteceram, nós acreditamos que vai acontecer, uns falam que é tudo espiritual, né? E que são idealistas, né? Vamos lá, tem os preteristas, que já aconteceu, tem o historicista, que é tudo um fator histórico, né? E o idealista, que é tudo espiritual. São 4 pensamentos ao longo da história. E nós acreditamos que é futurista, que vai acontecer ainda. Vamos lá. Deixa eu colocar para cá. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. As interpretações, né? Acho que eu não vou ler porque vai demorar muito. Vamos lá. Apocalipse capítulo 1 e versículo de 1 a 20 fala que são as 7 estrelas, né? Que representa o anjo da igreja, né? E uns acreditam que anjo significa pastores, né? E outros significa que é anjo mesmo, né? Ao anjo da igreja, né? Aí depende da pessoa, como ela queira interpretar, né? 7 castiçais são as 7 igrejas, né? Castiçal, devido à luz, né, que eu falei, ele era como uma lamparina, como se fosse uma lamparina, trazia fogo, né? Trazia luz para aquele ambiente. E a igreja é a luz, né? Representa a luz. As 7 lâmpadas são 7 Espírito de Deus, né? E o Espírito de Deus, eu falei para você que é o Espírito Santo. Os 7 é um só, que o número 7 representa a totalidade, plenitude, né? Vai estar Apocalipse 4, 5. Aí, Apocalipse 5, 8, vai falar sobre as taças de incenso, que são as orações. Acabei de falar para você, né? Vamos lá. Depois eu posso escrever isso aqui tudo, essa parte que é bem interessante, eu vou deixar embaixo. Eu vou escrever e deixar no final do vídeo, para quem quiser, esses pontos e alguns símbolos, que eu vou daqui a pouco falar, alguns símbolos do Apocalipse, para você tirar dúvida, né? Eu vou deixar tudo escrito, dá um trabalho para escrever, mas eu vou... Estou sem notebook aqui, mas eu vou escrever no celular mesmo, aí você dá uma olhadinha aí embaixo. Vamos lá. A grande multidão é o Apocalipse 7:13. Essa grande multidão, ela representa pessoas, né, que estão vindo da grande tribulação, são os sobreviventes da grande tribulação. São aqueles que deram a vida por Cristo, né? Um período da grande tribulação, morreram por Cristo, não aderiram, rejeitaram a proposta do anticristo, foram punidos, muitos morreram, né? Mas derramaram seu sangue e por isso vão herdar a salvação eterna, né? Isso vai estar lá em Apocalipse 7:13 ao 14. O dragão, Apocalipse capítulo 12, versículo 9, o dragão é Satanás, é o mesmo que João olhou e disse, olha, esse dragão aí, João disse, é o mesmo que está em Gênesis, é o mesmo que está lá no princípio, que enganou a Eva, né? Ou seja, ele quis dizer assim, ó, é o mesmo que está em Gênesis capítulo 3. Então, o Gênesis capítulo 3, ele se completa aqui em Apocalipse 12. Então, a própria Bíblia, ela se contextualiza, né? Primeira regra, né, da interpretação. As 7 cabeças da besta são 7 montes, né? Que Apocalipse 17:9, que são montes, são impérios, né? São regiões geográficas, né? 10 chifres da besta, Apocalipse 1, versículo 17, que são os 10 reis. Chifre significa reis, poderes. Água significa multidões, nações, línguas e nações. Eu vi a multidão de águas, né? A Bíblia fala que são pessoas, né? São multidões, são nações, né? A mulher
no Apocalipse 17, versículo 18, significa uma grande cidade. Uma grande cidade. Uma mulher sedutora, que trazia imoralidade para Roma. Eu falei para você sobre Roma, né? Que também falei para você que o período que foi escrito o Apocalipse foi no período que o Império Romano, né, perseguiu os crentes, né? Ali o templo tinha sido destruído, né? No ano 70, depois no ano 80 ao ano 90 depois de Cristo, houve uma grande perseguição, os cristãos fugiram para tudo que é parte, e João, ele é preso e revela o Apocalipse. E nesse tempo imperava o Império Romano, né? Então essa cidade é Roma, né? A grande prostituta é Roma, a mulher é Roma. Vamos lá. Aí a interpretação do Apocalipse, padrões de símbolos simbólicos, né? Aí vai falar sobre cores, sobre os animais, vamos lá, a natureza, sobre o mar, né? Vai falar sobre tempestades, né? O abalo na natureza, o Apocalipse vai falar sobre isso, se eu não me falha a memória, na primeira trombeta vai cair fogo do céu, pedras afogueadas, chamadas saraivas, né? Então, vai ter assim um abalo na natureza, né? Na natureza, vai ter um abalo terrível na natureza. Então, vai falar muito sobre a questão de mares, né? Para a gente interpretar a Bíblia, vai falar muito sobre pessoas e nomes, né? Por exemplo, Jezabel. E também vai falar sobre a questão da figueira, né? Então, por exemplo, Jezabel. Qual é João também vai comentar sobre um exemplo, por exemplo, falar Jezabel. Hoje em dia, fala de Jezabel, vai falar de uma mulher, quando você vê alguma mulher que ela não se comporta bem, alguém que tem até raiva, né, de alguém, colocar lá, vai Jezabel ali, né? Então, são pessoas e nomes, a influência que tem de pessoas a nomes, né? Por exemplo, Sodoma, né? Lugar, quando você sabe que lugar, por exemplo, o lugar onde há muita prostituição, você chega lá, você fala, nossa, parece Sodoma e Gomorra aqui, né? Que veio vem uma linguagem de prostituição. Sodoma tem um reflexo, uma imagem de prostituição, né? Você chega numa cidade, poxa, essa cidade é igual a Sodoma, né? Então a questão do duplo sentido, né? Números, né? Os números importantes da Bíblia, número 2, número 3, número 6, número 7, número 10, número 12, número 1000, né? Cores, branco, preto, vermelho, púrpura e amarelo. Animais, cordeiro, leão, urso. Deixa eu ver mais aqui. Tá, vamos lá. 3, 4. Eu vou falar agora sobre alguns símbolos. Eu já termino essa live. Alguns símbolos aqui. Daniel 7,17 vai falar de animal, né? Vai falar dos animais. A mulher, em Efésios 5,22, vai falar que a mulher é a igreja, o povo de Deus, né? Em Apocalipse 17, vai falar que o chifre representa o poder. O poder representa aquilo que tem poder. Alguém que tem poder, o chifre representa o poder. A água, Apocalipse 17,15, povos e multidões. Os ventos, Jeremias 51,1, capítulo 51, versículo 1 a 5. O vento significa destruição e guerra. O vento não é coisa boa, não. Quando Deus revela assim, eu vejo um vento na tua vida, né? Quem já teve uma revelação assim? Eu que não quero, né? Eu vejo um vento soprando aí, você já sabe que é destruição. Estrela, Apocalipse 12,4. Estrela pode ser anjos ou mensageiros, né? Estrelas, né? A quarta parte das estrelas foram lançadas, principados, né? Quando fala que as estrelas foram lançadas na terra, ali tem uma parte que são anjos também, né?
tem outro sentido. Apocalipse 12:9, o dragão é o diabo, Satanás. Em João 1:29, o cordeiro, ele é o Messias, Jesus de Nazaré. Em Isaías 9:15, a cauda representa a falsidade, falso profeta. Salmos 84:11 fala que o sol representa a divindade, representa Deus. Em Salmo 89, a lua representa a promessa, palavra. Em 1 de Pedro 5:4, a coroa representa a vitória, a conquista, né? A Bíblia fala, lhe daria a coroa da vida, né? Da vitória. Ezequiel 4:7, o dia é igual a ano, e o ano é igual a dia. Números 14:34. Fala até também que 1000 anos para Deus é um dia, né? E um dia é 1000 anos. Pode ser 1000 anos também, né? Números 4 é universal. 6 são impérios. 7, perfeição. 12, povo de Deus. Cores, branco, pureza. Vermelho, sangue. Preto, impiedade. Amarelo, morte. 42 meses, 1260. 5 meses, por exemplo, uma semana, que na tribulação significa 7 anos, né? Igual nas 70 semanas de Daniel, né? Faltou uma semana, e essa semana ela é calculada, é bem complicado para falar agora para vocês aqui, né? Mas a última semana de Daniel, né? As 70 semanas são 70 semanas de Daniel, e a última semana é 7 anos, né? E esses 7 anos na Bíblia vai dividir em 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de grande tribulação. E o número 666 para quando foram na época dos judeus, né? Como eles interpretavam os números, eles não tinham números para escrever, então eles escreviam um número. Por exemplo, X, algarismo romano, X é o 10, o V é o 5, né? É o 5. Um pontinho é o número 1, né? O hebraico, né? Também tem aquelas letras do hebraico, né? Então, assim, eles liam, eles escreviam números. Então, lá fala que o número da besta será 666, né? E ali na verdade, esse número será calculado pelo nome do anticristo, pela atuação dele, naquele período da tribulação. Aí vai dar para saber como calcular. Não é que seja tudo que tem um número 6, vai terminar em 666. Isso aí já foi descartado, código de barra, né? Na década de 80, e já foi tirado de fora. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui para me terminar. Água são as nações. Fogo representa poder, o Espírito Santo. Espada, a palavra de Deus. 2 chifres na Bíblia, 2 reinos. Montes, reinos. Deixa eu ver mais. Sol, Jesus, o sol da justiça. Olhos, sabedoria, inteligência. Olhos, sabedoria e inteligência. Deixa eu ver mais aqui. Leão, né? Deixa eu ver mais aqui. Que eu não quero terminar muito tarde, para vocês ir mais cedo e dormir mais cedo. Então, a importância, para me terminar aqui, eu fazer um panorama agora do que eu falei, né? Eu iniciei falando sobre a introdução do Apocalipse, do autor, de João, como foi que ele escreveu, que momento, né? Falei também sobre como interpretar o Apocalipse, né? Que o próprio livro de Apocalipse, ele vai se contextualizar. A Bíblia mesmo vai mostrar ali a própria leitura, você lendo e usando a
a interpretação dos códigos, dos símbolos, né? Quando você conseguiu descobrir os símbolos, você já consegue ler com mais facilidade o livro de Apocalipse, né? Então a besta não é um monstro, né? Até na linguagem, tem traduções na Bíblia que fala que é um monstro, né? A besta, né? A besta que sai da água, né? A besta, ela representa um poder político, né? A água, ela representa pessoas, né? O mar representa também fúria. O mar representa a fúria. Então, a besta que sai da água é o anticristo, que vai dominar sobre um poder político muito grande sobre o mundo todo. A besta que sai da terra, né? É o falso profeta. E a mulher, você sabe que é uma grande cidade, corrupta, né? Então, esses símbolos, você vai descobrindo qual o sentido do símbolo, né? Eu vou ver se consigo colocar embaixo para você aí, vou escrever o significado dos símbolos e saber qual a intenção do autor, né? do Apocalipse, né? É trazer essas revelações despertando a humanidade para uma criação, propósito de Deus, salvar a humanidade e colocar essa humanidade numa nova terra, num lugar santo, né? E nos dar a vida eterna, né? Entender também que nós passaremos por tantas provações, mas vai valer a pena, porque não vamos adquirir um corpo que não vai adoecer, não vai morrer, né? Não vamos ter uma vida eterna, né? A importância, mostrando a eternidade de Deus, a divindade de Deus, né? O que mais eu coloquei aqui? Mostrando o seu poderio, mostrando o amor, o próprio amor de Deus para conosco, que somos a criação de Deus, né? E levando a gente, nós entendemos que tudo isso, todas as lutas e provações que passaremos aqui na Terra, ela é um processo e o Apocalipse nos dá segurança do que tudo isso vai passar. E a igreja, ela vai sobreviver a esse processo. E junto com Cristo vamos reinar em glória. Uma vida eterna, uma vida de paz, uma vida sem dor, sem doença. Vamos adquirir um corpo glorificado, onde não vamos adoecer, mas teremos vida eterna. Né? Então o livro de Apocalipse também é um despertamento para a igreja, mostrando que a grande tribulação será a ira de Deus sobre a terra, o juízo de Deus sobre a terra, né? Então, porém, nós que estamos em Cristo somos mais que vencedores. Eu quero agora orar para terminar essa live, né? Agradecer a todos que participou, né? Que Deus possa abençoar e que a partir de hoje você olhe para o livro de Apocalipse e tenha desejo de ler ele, de aprender mais sobre esse livro, que é um livro de revelações muito profundas que foi dado para nós, né? Para nós podermos nos preparar para a grande vinda do Senhor. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, Pai, obrigado por essa noite estar na Tua presença, poder glorificar o Teu nome, exaltar por cada um servo e serva de Deus que ouviu essa live, meu Deus, que ouviu a Tua palavra, o Teu ensinamento, Deus. Estamos aqui para aprender um com o outro, Senhor. Tu és poderoso, Deus, Tu és tremendo, Senhor. E aqui eu te peço nessa noite, guarda nossas vidas contra, meu Deus, esse vírus, contra essa pandemia. Guarda a Tua igreja, protege a Tua igreja, Pai. Não deixe que eles sejam atingidos, mas abençoa cada um. Eu te agradeço em nome de Jesus.